Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Teen. Eu sou o Lucas, sou um desbravador do Clube Sigma, um adolescente aqui da classe de adolescentes aqui da igreja. Essa daqui é a Mirella. Oi, gente, tudo bem? Nossa convidada especial de hoje, Nilvânia. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Nilvânia Barbosa, nutricionista, amo a mensagem de saúde da nossa igreja e é uma alegria poder estar compartilhando com vocês essa lição muito especial. E não esqueça de curtir, compartilhar e comentar no nosso vídeo. Bem-vindo ao podcast Teen, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Nilvânia, você poderia fazer uma oração, por favor? Sim, com certeza. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui juntos para estudarmos essa lição. Pai querido, queremos agradecer, porque a Tua palavra, ela nos traz vida, conforto, esperança, e que o Senhor possa abençoar de maneira muito especial os nossos queridos adolescentes e todos que estiverem ouvindo e participando dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. E estamos aqui com a lição 2, com o título Leis Naturais. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Segundo Tessalonicenses 2:7. Essa lição, ela começa trazendo pra gente o que aconteceu na Idade Média. A Idade Média, ela começa no século V e vai até mais ou menos no século XV. E nesse período, a igreja passa por um período muito difícil, porque a Bíblia, ela foi retirada das mãos dos cristãos. Então ela ficou realmente detida nas mãos da Igreja Católica, que na época tinha seus líderes, né, religiosos, só eles que poderiam trazer a Bíblia, explicar a Bíblia. Então, realmente, a Bíblia ficou assim, muito escondida. E nessa época, quem pensava diferente era tratado como um herege, eram perseguidos. O que é um herege? É aquela pessoa que vai contra os ensinamentos da igreja na época, como se fosse uma pessoa que estivesse errada, né? Então, ele era tratado como um herege. Então a Bíblia, ela fica escondida, né? Retida nos poderes da Igreja Católica. Mas Deus sempre manteve um povo remanescente. E nessa época surgiram os valdenses. Os valdenses eram um grupo de pessoas, até realmente assim, uma classe social bem privilegiada, mas eles escolheram levar o Evangelho. Vocês acham que era fácil nessa época levar o Evangelho? Não. Como vocês acham que os valdenses faziam para levar o evangelho para as pessoas? Eles copiavam a Bíblia. Exatamente, eles faziam cópias, né, da Bíblia para distribuir para as pessoas. Às vezes eles colocavam na manga da camisa, aí eles trabalhavam como mercadores, né, para levar o evangelho. Então, realmente, não foi fácil esse período, mas Deus manteve esse povo e cuidou deles até passar esse período. O ataque sutil à lei divina. O mistério da iniquidade atua para afastar as pessoas da verdade. Suas estratégias na tentativa de mudar os tempos e as leis de Deus. O objetivo é apagar a imagem de Deus, tornando as pessoas insensíveis ao erro. Lei imutável. A lei divina protege o homem e reflete o caráter de Deus. Então, vamos agora conversar sobre esse assunto aqui, né? O mistério da iniquidade. O que a gente pode entender por isso? Com esse verso, né, de 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Começou com o inimigo, porque ele que desobedeceu a lei de Deus. Ele que começou a quebrar a lei de Deus. E esse mistério, porque realmente é um mistério pra gente, né? Porque no céu, onde tudo era perfeito, Deus fez tudo perfeito, maravilhoso, e de repente o inimigo consegue induzir 1/3 dos anjos a quebrarem, né, a lei de Deus. E eles realmente foram expulsos do céu. E com a vinda do inimigo, né, e seus anjos para a nossa terra, a estratégia deles era perseguir o povo de Deus. Então, nessa época aqui do Império Romano, nós temos aqui essa tentativa deles de apagar a imagem de Deus, tornando as pessoas insensíveis ao erro. A Bíblia não é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos? Sim. A partir do momento que ela foi retirada do povo, o que significa a Idade Média? A Idade Escura. O povo ficou sem a luz, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus.
Então, e nesse período, eles tinham Deus como um Deus tirano, um Deus muito bravo, né? Como é que vocês são em casa, por exemplo? Você tem um pai bravo? Mais ou menos. E você? Mais ou menos. Mais ou também. menos também? Então, às vezes a gente relaciona Deus como alguém muito bravo, que está sempre irado. E não é verdade. Deus, ele nos chama com amor. E ao estudar a Bíblia, a gente tem essa oportunidade de conhecer a Deus e ver que Deus, ele é amor, ele quer o nosso bem. Só que ele não é condescendente com tudo que a gente quer. Né? Então, hoje em dia, tem muitas religiões, todas falam de Deus. A estratégia do inimigo hoje não é mais reter a Bíblia, é levar a Bíblia. As pessoas têm liberdade, mas não obedecem. Não é verdade? Vocês percebem isso? Estamos vivendo aqui o período da Copa do Mundo, né? O futebol está em alta. E nós temos ali muitos jogadores que se dizem cristãos. Mas eles guardam a lei de Deus? Sim ou não? Não. Não. Por quê? A lei de Deus compreende o quê? Os 10? Mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, a partir do momento que eu transgrido o mandamento, eu já não guardo toda a lei, certo? Sim. Por mais sincero que eu seja, eu não estou guardando a lei de Deus. Não é verdade? Então, hoje, gostaria de deixar para vocês também esse ponto, porque o sábado, ele foi mudado, não é? Eles mudaram o sábado para o domingo. Mas para nós, o sábado ele é uma bênção. Vocês na escola, vocês estudam sobre evolucionismo e criacionismo? Sim? Sim. Então, eles querem tirar a nossa crença da criação para a evolução. E quando nós guardamos o sábado, nós temos a certeza que temos o quê? Um Criador. Não é uma bênção na nossa vida? Sim. Então, você já tem essa certeza. Nós viemos das mãos de um Criador. Tá? Porque muitos enganos vão surgir. Esse mistério da iniquidade vai trazer muitos enganos. Se possível for, enganaria até os próprios escolhidos, os próprios eleitos de Deus. Então, por que Deus nos revelou com antecedência que essas coisas aconteceriam? Eu acho que foi pra gente meio que se preparar pro futuro, né? Se preparar pra perseguição que ia acontecer. Porque Deus, ele alertou a gente. Então foi pra gente se preparar pro que ia acontecer. Exatamente, muito bem. Porque Deus, ele disse assim, né? Que nós somos amigos dele e o amigo, ele nos revela o que vai acontecer. E a gente tem um privilégio muito grande nesse momento, que é já ter passado por praticamente todas as profecias. A maioria das profecias já se cumpriram. Então, quando algo assim já se cumpriu, aumenta a nossa fé. Porque a gente sabe que faltam poucas profecias para se cumprirem e elas vão se cumprir, certo? Então, uma das coisas que também vão acontecer é apostasia. O que vocês entendem por apostasia? Já parou para pensar nisso? Não. Apostasia é quando você tem a sua fé e você se afasta. Já ouviu falar assim que pessoas se apostataram da igreja, se afastaram da igreja? Não é verdade? Uhum. Então, o cristianismo, ele absorveu costumes pagãos para atrair conversões. Então, às vezes, as pessoas querem um caminho largo, né? Ai, Deus é amor, Ele me ama, Ele me respeita, Ele quer o meu bem. E é verdade, Deus, Ele quer o nosso bem, Ele quer nos ver felizes. Mas não é fazendo tudo que a gente quer. Não é verdade? Às vezes você falou que seu pai não é tão bonzinho, talvez, ou é um pouco bravo, mas porque ele quer o seu bem. Não é verdade? Deus, ele quer o nosso bem. E ele deixou uma lei também para a gente cumprir, para obedecer para o nosso bem. Não é para nos prejudicar. Então, com a introdução da idolatria e a mudança do sábado para o domingo, isso trouxe assim, uma facilidade. Então, muitas pessoas hoje, elas veem uma facilidade na religião. Porque elas podem, no domingo, fazer o que elas quiserem, não é verdade? No sábado, a gente não tem o hábito de comprar, de vender, de trabalhar, de estudar, não é verdade? E para outras religiões, eles podem fazer isso. Vocês percebem isso? Sim. O que você acha?
A maioria das minhas amigas, elas são católicas, né? Então, assim, elas meio que acham estranho quando eu falo que eu guardo o sábado, quando eu deixo de fazer alguma coisa no sábado, porque elas têm um outro tipo de crença, assim, né? Que elas guardam o domingo, que é diferente de nós, que guardamos o sábado. Exatamente. Que nem agora nessa época da Copa. Não é estranho, Lucas, não assistir o futebol na sexta-feira, porque já é sábado? O que seus amigos falam disso? Ah, eles falam pra mim assistir, né? É o diabo falando por eles. Eles querem que você assista, que você comente, né? E fica aquela curiosidade, não fica? Fica. Saber quem ganhou, né? Como é que foi o jogo. Então, tudo isso conta como uma nossa fidelidade para Deus. Porque essa é uma pequena perseguição. Imagine quando vier uma perseguição maior. Por isso que o nosso alicerce, a nossa base é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu sei que para vocês hoje a concorrência é muito grande, porque vocês são estimulados com as telas, redes sociais, né, e muita coisa. Então a Bíblia pode ficar até meio assim, sem graça às vezes de ler. Mas quando vocês forem ler a Bíblia, leiam com oração, leiam com desejo, imaginando como aconteceu. Sabe, imaginando as histórias, imaginando Deus ali guiando o povo, dirigindo e sabendo que nós vamos passar por muitas perseguições ainda no futuro. E que se a gente não tiver a nossa base firme, a gente pode dar uma titubeada, não é verdade? Então, as heresias são as tradições humanas que substituíram as verdades da Bíblia. Como a gente já falou, do sábado para o domingo, a mortalidade da alma, a gente tem muitas coisas, né, que foram mudadas, né, por esse poder pagão, vamos dizer assim, né? O que seriam os tempos e as leis que esse poder tentaria mudar? O que vocês entendem? Adoração de imagens. Adoração de imagens. O que mais? Nós lemos lá em Daniel 7, verso 25, né, que o papado, na profecia a gente vê que é a ponta pequena. Até eu quero dizer para vocês também que é muito importante vocês estudarem as profecias, porque a profecia, ela vai dar essa força para vocês não serem enganados, tá? Então, eles mudaram a lei de Deus, eles introduziram imagens. O que mais? Vida após a morte? Exatamente. Vida é a imortalidade da alma, né? Como se a gente realmente... você morre e vai para o céu. A gente sabe que isso não é o que está escrito na Bíblia, não é verdade? Sobre alimentação, não é? Quem segue hoje o que a Bíblia diz sobre alimentação? Nós temos um privilégio imenso, porque nós temos esse ensinamento aqui na nossa igreja, certo? O testemunho de resistência dos valdenses. Como nós falamos, os valdenses viviam refugiados para obedecer a Deus. Eles tinham um objetivo tão grande de levar a Escritura, eles tinham um desejo tão grande, sabe, de que as pessoas aprendessem a verdade de Deus, que eles se disfarçavam de mercadores e eles distribuíam trechos da Bíblia, tá? Eles ficavam ali numa caverna copiando. Imagina, eles não tinham a facilidade que nós temos hoje, não é verdade? Ter os papéis que nós temos, as canetas que nós temos. Era realmente um trabalho de sacrifício. E por que vocês acham que hoje a gente tem a Bíblia, tem essa facilidade da Bíblia impressa, da Bíblia digital, e a gente não valoriza tanto? Por que será? Porque se tornou algo comum, né? Por que, Lucas? Mesmo motivo dela. Algo comum. E aí, que é comum, a gente não valoriza, é isso? Muitas vezes é isso que acontece. Daí, como é comum, as pessoas vão perdendo o interesse. É verdade. Mas a gente precisa realmente entender quão preciosa é a palavra de Deus, tá? Porque aqui traz vida, traz esperança, traz proteção, traz sabedoria. Na idade de vocês têm que tomar, às vezes, decisões sérias para o futuro, não é? Como escolher uma profissão, como escolher, às vezes, um companheiro, né? Um casamento para a vida. Vocês têm a oportunidade de obedecer aos pais. Então, não menosprezem a Bíblia, tá? Aproveitem esse momento de estudar, porque vai livrar vocês de muito sofrimento no futuro, tá bom? Eu mesma, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito algumas coisas diferentes por não ter obedecido exatamente o que diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos obedecer. É uma bênção na nossa vida ter essa luz, né, iluminando o nosso caminho, certo?
Então, eles mantiveram a verdade viva durante séculos de perseguição. Como nós falamos, a Idade Média durou uns 10 séculos. Tá? Hoje, nós somos livres para termos a Bíblia impressa ou no celular, como nós já falamos. Como temos usado essa oportunidade para espalhar a mensagem? Como vocês têm usado a facilidade que a gente tem hoje de ter a Bíblia para falar essa mensagem para as pessoas? Tem as redes sociais, né, que você pode colocar um versículo ali para as pessoas verem. Exatamente. Quando dá o sábado, você pode postar, né, uma música, um hino, falando do pôr do sol. Porque o nosso selo será o sábado. Então, a gente precisa já começar agora, precisamos começar agora já a divulgar, a falar mais o sábado, a deixar clara a nossa marca. Não é? Esse selo que Deus vai colocar em nós é o sábado. O perigo atual. O risco hoje não é falta de acesso, mas a negligência. É verdade, porque com a facilidade que nós temos hoje, é muito mais fácil procrastinar, não é verdade? Depois eu leio, e a Bíblia é assim. Se você deixa de ler, você vai perdendo o desejo de ler. Então, essa dica eu deixo para vocês. Façam um esforço todos os dias ler a sua Bíblia, estudar com oração. Estudo. A Bíblia deve ser escavada com humildade e oração. Exatamente isso, tá? Então, antes de ler, ore, peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente para que vocês entendam a palavra de Deus e personalizem na sua vida. Traga para a sua vida, coloque às vezes o seu nome naquele verso, para que você tenha assim a Bíblia realmente guardada, como diz o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Decisão. Usar a palavra de Deus para guiar nossas escolhas diárias. Exatamente. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É possível existir uma organização que tenha começado com intenções puras, tenha se corrompido com o poder, mas ainda abrigue pessoas sinceras? Sim, foi a Igreja Católica, né, que a gente tinha falado que nem todas as pessoas têm um coração ruim, né? Nem todas as pessoas são maldosas na Igreja Católica. Exatamente, porque o engano, ele está disfarçado. Então, muitas pessoas são muito sinceras, e elas só não têm esse conhecimento. Por isso que a nossa vida deve ser um testemunho. Muitas pessoas nunca vão ler a Bíblia, elas vão ter a nossa vida como uma Bíblia aberta. Então, a nossa vida precisa ser um cheiro de vida para a vida. Nós precisamos realmente ter essa mensagem no nosso dia a dia, formando o nosso caráter, que é a nossa única bagagem para o céu. Deus abençoe vocês, que tenham um excelente trimestre. E é isso, chegamos em mais um final de uma lição. Nilvânia, muito obrigado por ajudar a participar. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Mirella, também. Obrigada, gente. E você não se esqueceu de curtir e comentar, né? Tchau, gente! Tchau!